Sabe aquele silêncio que pesa? Que parece engolir todo o som do mundo? Era o que eu sentia deitada naquela cama, na cabana. O único barulho que quebrava o vazio era a risada dele, vindo da sala. Uma risada de vitória. Ele tinha acabado de me esvaziar, de tirar um pedaço de mim que eu nunca mais ia ter de volta. E ele ria. Aí, a porta da frente abriu. E lá estava ela, Tânia, a tal amiga. O jeito que ela olhou pra ele e ele pra ela. Ali não tinha surpresa, sabe? Tinha um combinado. Um acerto de contas onde a conta era eu. Eu vi quando ele levantou o copo e ela também. Eles brindaram. Brindaram com a minha humilhação. Naquele momento, eles tinham certeza que a porta da cabana tinha se fechado pra mim. Que eu era a presa na armadilha deles. Mal sabiam eles que a porta tinha se fechado era pra eles. Essa história não é sobre o que eles fizeram comigo. É sobre o que eu fiz com eles. Então, se você está pronta para ouvir, se inscreve aqui no canal e ativa aquele sininho, porque você vai querer ver até o fim. E me conta aqui embaixo, de que cidade você está assistindo a esse pesadelo se tornar realidade. Ele me vendeu um sonho. Sabe como é? E eu, boba, comprei com juros e correção monetária. O Vitor tinha esse dom. Ele te olhava de um jeito, falava com uma calma, que você acreditava em cada palavra. A ideia da cabana foi dele, claro. Um fim de semana só nosso, meu amor. Longe de tudo, sem celular, sem ninguém pra encher o saco. Só eu e você. Quem não quer ouvir uma coisa dessas? Eu, que vivia na correria de São Paulo, trabalhando que nem uma louca, achei que tinha tirado a sorte grande. Finalmente um homem que queria tempo de qualidade, que queria se conectar. Mal sabia eu a conexão que ele estava planejando. A gente pegou a estrada numa sexta-feira, o sol batendo no vidro, uma música qualquer tocando no rádio. Eu falava sem parar, animada. Nossa, Victor, essa serra é linda. Eu vinha pra cá com meu pai quando era criança. A gente pescava num riacho aqui perto. Eu apontei pra uma entrada de terra, toda feliz com a lembrança. Ele só sorriu, aquela coisa meio de lado, e disse: "Que legal, amor." Mas o olho dele estava na estrada, focado. Hoje eu vejo que ele não ouviu uma palavra. Ele estava apenas seguindo o mapa do plano dele. Conforme a gente subia e o asfalto dava lugar para a terra, eu sentia um arrepio bom. Aquele cheiro de mato, de terra molhada, era o cheiro da minha infância. Eu me sentia segura ali. Que ironia, né? A segurança. A cabana apareceu depois de uma curva, no meio de umas árvores altas. Era simples, de madeira escura, com uma varandinha na frente. Fofa, sabe? Aconchegante. Para mim, naquele momento, era o nosso ninho de amor. Ele desceu do carro, pegou a chave debaixo de um vaso, como se já conhecesse tudo. "Gostou?" Ele perguntou, me abraçando por trás. Eu me derreti, claro. Eu amei. É perfeito. Perfeito. Usei essa palavra. Entramos e o cheiro de madeira velha e de lugar fechado tomou conta. Mas não era um cheiro ruim. Era um cheiro de paz. Eu corri para a janela, olhei a imensidão do verde lá fora. "Aqui ninguém nos acha", eu disse, rindo. E ele respondeu bem baixinho no meu ouvido: "Essa é a intenção." O arrepio que eu senti dessa vez foi diferente. Mas a gente ignora esses sinais. Não ignora? A gente quer tanto que seja verdade, que a gente pinta a bandeira vermelha de cor-de-rosa e segue em frente. Ele me pediu para arrumar as coisas no quarto enquanto ele cuidava da lareira. Fui toda contente, tirando minhas roupas da mala, imaginando o fim de semana romântico. Coloquei minha melhor camisola, passei um perfume. Eu estava ali, de corpo e alma, entregue, pronta para o sonho que ele me vendeu. E foi aí que o pesadelo resolveu bater na porta. Ou melhor, ele nunca esteve do lado de fora. Ele já estava ali dentro, sorrindo para mim, achando que eu era a próxima vítima da sua coleção de histórias. Mas ele não conhecia a mata. E principalmente, ele não me conhecia. A noite caiu rápido na mata. E com ela, a máscara do Vitor também caiu. Aquele homem doce e calmo da viagem sumiu. Deu lugar a um estranho com os mesmos olhos, mas com um brilho diferente. Um brilho de predador. A lareira que ele acendeu não aquecia mais. Só criava sombras assustadoras nas paredes. O clima mudou. A conversa morreu. O silêncio que antes era de paz, agora era pesado, denso.
Eu perguntei o que tinha acontecido, se ele estava bem. Ele riu. Uma risada curta, sem humor nenhum. Eu estou ótimo. Agora vai ficar tudo ótimo. Foi quando ele veio para cima de mim. Não adianta eu tentar descrever o ato em si, porque o que ele fez não foi só com o meu corpo. Foi com a minha cabeça, com a minha alma. Sabe quando você quebra um copo? Ele se estilhaça em 1000 pedaços. Foi isso. Eu me tornei 1000 pedaços de mim mesma, espalhados pelo chão daquela cabana. Enquanto aquilo acontecia, minha mente fugiu. Eu não estava mais ali. Eu estava ouvindo o som de um grilo lá fora, contando as tábuas de madeira do teto, notando uma teia de aranha no canto da janela. Qualquer coisa para não estar naquele corpo que estava sendo usado como um objeto. A dor maior não era a física, era a da traição. Era entender que cada eu te amo, cada abraço, cada promessa era uma mentira, uma ferramenta para me trazer até ali. Aquele lugar que era meu refúgio de infância, agora estava sendo manchado para sempre. Ele estava envenenando minhas melhores memórias. Ele não tirou só a minha dignidade. Ele roubou meu passado. Quando terminou, ele simplesmente levantou, como se tivesse acabado de fazer a barba ou tomar um café. Não olhou para mim. Não disse uma palavra. Apenas se vestiu, foi para a sala e se serviu de uma bebida. Eu fiquei lá, deitada, imóvel. O silêncio da floresta, que antes era meu amigo, agora era cúmplice. Ele tinha engolido meus protestos, meus nãos. Eu me sentia a coisa mais suja do mundo. A sensação era de que eu nunca mais conseguiria ficar limpa. Olhei para a janela e vi meu reflexo no vidro escuro. Eu não me reconheci. A Eva que chegou ali, feliz e apaixonada, tinha morrido. Em seu lugar, havia uma casca vazia, com os olhos fundos. E foi nesse exato momento, no fundo desse poço, que algo mudou. A dor era tanta, mas tanta, que ela virou uma outra coisa. Virou uma frieza, um vazio gelado. O luto pela morte daquela Eva boba durou exatamente 5 minutos. E o que nasceu no lugar... o que nasceu no lugar não sentia mais nada. Era só um foco, uma clareza assustadora. Eu ouvi a risada dele na sala. E pela primeira vez naquela noite, eu não senti medo. Eu não senti nada. Apenas uma certeza. A caçada tinha acabado. E a minha estava prestes a começar. Eu ainda estava naquele estado de choque gelado quando ouvi um barulho lá fora, que não era da floresta. Era um motor. Faróis cortaram a escuridão e varreram a janela do quarto. Por um segundo estúpido, eu pensei, socorro. Alguém chegou, algum vizinho, um caseiro. Mas quem eu queria enganar? Não tinha vizinho nenhum ali. Victor foi até a porta, e foi aí que eu ouvi a voz dela, a voz da Tânia. Ué, demorou pra abrir, hein? Achei que já tinha resolvido a parada. Meu sangue virou gelo. Resolvido a parada. A parada era eu. Ela entrou rindo, jogando a bolsa no sofá. Não tinha um pingo de surpresa no rosto dela ao me ver ali, encolhida no canto. Na verdade, ela nem olhou direito pra mim. O olhar dela era só para o Victor. Ela passou por ele, deu um beijo estalado na boca dele e falou: E aí, foi fácil como você disse? Fácil. Ele me segurou pelo queixo, forçando a me virar para ela, e disse: Mais fácil do que tirar doce de criança. Não foi, amor. Ele usou a palavra amor como se fosse um tapa na cara. A Tânia riu. Uma risada de deboche, de quem estava por dentro de tudo. De quem provavelmente ajudou a planejar cada detalhe. Ela abriu a bolsa e tirou uma garrafa de vinho caro. Trouxe a nossa comemoração. Nossa, a comemoração deles. Eu era só o motivo da festa. Eles se sentaram no sofá, de frente para a lareira, e começaram a conversar como se eu fosse um móvel. Um objeto na decoração. Falavam do trabalho, de uma festa que iam no próximo fim de semana, de planos para uma viagem. E no meio da conversa ele soltou: Você acredita que ela falou do pai? Que vinha pescar aqui? E os dois caíram na gargalhada. Aquela risada foi a pá de cal. Cada pedaço daquela conversa era uma facada. Era a confirmação que eu precisava. Isso não foi um impulso, um erro do Victor. Foi um plano, uma armadilha arquitetada pelos dois. Eu era o entretenimento doentio deles.
O prêmio. Ver os dois ali, tão confortáveis, tão felizes com a minha dor, com a minha destruição. Foi como se uma chave virasse dentro de mim. A tristeza, o choque, a humilhação, tudo isso começou a se misturar e a ferver. A dor não sumiu. Não me entenda mal. Ela estava lá, latejando. Mas agora ela tinha um propósito. Ela virou combustível. Eu olhei para aqueles dois, rindo e bebendo, celebrando a minha ruína. E a única coisa que eu conseguia pensar era: a festa de vocês acabou de começar, e eu serei a anfitriã. Eles continuaram bebendo. A garrafa de vinho foi embora, e eles abriram uma de uísque que o Victor tinha levado. Quanto mais eles bebiam, mais altos ficavam, mais arrogantes. Eles me esqueceram completamente. Eu era invisível. E a invisibilidade, minha amiga, é um superpoder. Eles não me viam, mas eu via tudo. Cada olhar de cumplicidade, cada sorriso malicioso. Eu gravei cada detalhe na minha memória. Esperei o momento certo. A Tânia levantou meio tonta e disse que ia usar o banheiro. O Victor estava quase apagado no sofá, com um sorriso idiota no rosto. Foi a minha chance. Levantei devagar, sem fazer barulho. Ele nem piscou. Eu disse com a voz mais mansa que consegui encontrar: "Vou tomar um ar lá fora." Ele só resmungou um e virou para o outro lado. A porta da frente rangeu um pouco quando eu abri. E meu coração foi na boca. Mais nada. O silêncio da noite me abraçou. O ar frio foi como um choque. Me deixou mais alerta do que nunca. Fui direto para o carro dele. Não hesitei. Meu pai era mecânico de fim de semana, sabe? Vivia com as mãos sujas de graxa. E eu, curiosa, sempre ficava por perto. Ele me ensinou um monte de coisa boba, coisa que ele achava que uma filha nunca ia precisar. Tá vendo essa peça aqui, filha? Chama distribuidor. Sem isso, o carro vira só uma caixa de metal inútil. A voz dele ecoou na minha cabeça. Abri o capô com um cuidado de cirurgiã. A luz da lua era fraca, mas eu sabia exatamente onde procurar. Minha mão encontrou a peça redondinha com os cabos saindo dela. Forcei um pouco e... clique. Ela saiu. Pesava na minha mão como se fosse um troféu. Fechei o capô sem fazer barulho e escondi a peça no bolso do meu casaco. Missão 1, completa. Voltei para dentro da cabana, silenciosa como um fantasma. Eles continuavam no mundo deles. A Tânia saiu do banheiro e nem notou minha ausência. Olhei para o canto da sala. Lá estavam os 2 celulares, lado a lado, carregando na tomada. A única conexão deles com o mundo. A única saída de emergência. Cheguei perto. Desconectei os cabos com a delicadeza de quem desarma uma bomba. Peguei os 2 aparelhos. E agora? Onde esconder? Olhei ao redor. A cozinha. O saco de farinha. Quase cheio. Perfeito. Abri com cuidado. Enterrei os 2 celulares lá no fundo e fechei o saco como se nada tivesse acontecido. Voltei pro meu canto. No quarto. Sentei na cama. A Eva que entrou naquela cabana, cheia de amor e sonhos, tinha morrido naquela mesma cama horas atrás. Mas a mulher que estava sentada ali agora, ela não era uma vítima. Ela era a dona do jogo. A floresta não era mais a minha prisão. Era o meu tabuleiro. E eles? Eles eram apenas as peças. A manhã seguinte chegou fria e cinzenta. Parecia que até o céu estava do meu lado. Eu acordei primeiro, claro. Não tinha dormido. Só fiquei ali, ouvindo a respiração pesada dos 2 na sala. Eles acordaram bem mais tarde, com aquela cara de ressaca que é uma mistura de dor de cabeça com arrependimento. Mas o arrependimento deles não era pelo que fizeram comigo. Era só pelo excesso de bebida. A Tânia foi a primeira a reclamar. Nossa, minha cabeça vai explodir. A gente tem que dar o fora daqui. Esse lugar me dá arrepios. Música para os meus ouvidos. O Victor, se espreguiçando como o rei do pedaço, concordou. Relaxa, gata. A gente toma um café e vaza. Tenho que estar em São Paulo para um almoço. A arrogância dele era inacreditável. Eles juntaram as coisas deles com uma pressa, sem nem olhar na minha cara. Me trataram como se eu fosse parte da mobília que eles estavam deixando para trás. Eu fiquei quieta no meu canto, observando. Coloquei minha máscara de vítima assustada. Olhos baixos, ombros encolhidos. Eles precisavam acreditar que eu ainda era a mesma garota indefesa que chegou ali.
Chegou a hora do show. O Vitor pegou a chave do carro, balançando no dedo, e disse: "Vamos." Eu o segui, como um cachorrinho obediente. Ele entrou no carro, colocou a chave na ignição e girou. O carro fez aquele barulho de motor tentando pegar, mas morrendo. Nhé, nhé, nhé. Nada. Ele tentou de novo. Nhé, nhé, nhé. Silêncio. A testa dele começou a franzir. Ué, que estranho. A bateria deve ter arriado. Ele saiu do carro, abriu o capô. Ficou lá olhando como se entendesse alguma coisa. A Tânia, já impaciente, saiu também. E aí? Qual o problema? Não sei. Não tô vendo nada de errado. Ah, pelo amor de Deus, Victor. Eu te falei que essa lata velha ia dar problema. A primeira faísca entre eles. Eu adorei. Pega o celular, liga pro seguro. Ela mandou. E foi aí que o segundo ato do meu teatro começou. Ele enfiou a mão no bolso. Nada. Procurou no carro. Nada. Olhou pra Tânia. Meu celular não tá aqui. Tá com você? Ela revirou a bolsa dela. Não. O meu também sumiu. Eu deixei carregando na sala ontem à noite, junto com o seu. Eles entraram na cabana, revirando tudo. O pânico começou a se instalar de verdade no rosto deles. Almofadas voando, bolsas sendo esvaziadas no chão. Nada. Foi a minha deixa. Com a voz mais trêmula que consegui, eu disse: o meu também sumiu. Eles pararam e olharam para mim, como se tivessem acabado de lembrar que eu existia. O Victor veio até mim. Como assim sumiu? Onde você deixou? Na minha bolsa, eu acho. Estava tudo aqui. Eu mostrei a bolsa vazia. A cara de desespero deles era a coisa mais linda que eu já tinha visto. Sem carro, sem celular, isolados. A armadilha que eles montaram para mim tinha acabado de se fechar em volta deles. Eles ainda não sabiam, claro. Achavam que era só azar. Mas eu via nos olhos deles o primeiro brilho de medo. E era só o começo. Ver a cara de pânico deles foi só o começo. Se você está sentindo a mesma coisa que eu, deixa o seu like. Cada like é um prego no caixão do plano deles. O primeiro dia de isolamento foi interessante. Eles passaram a maior parte do tempo alternando entre procurar os celulares e tentar consertar o carro. O Victor, na sua total ignorância, achava que o problema era o motor de arranque. Ele ficou horas ali, batendo com uma chave de fenda em peças aleatórias, enquanto a Tânia andava de um lado para o outro, reclamando. Eu não acredito nisso. A gente tá preso aqui. Preso! A palavra preso saindo da boca dela era uma delícia. A noite veio, e com ela, o medo real. A floresta não era mais um cenário bonito. Era uma coisa escura e cheia de sons estranhos. E eu, que conhecia cada um daqueles sons, decidi usá-los. Enquanto eles tentavam acender a lareira, eu fui para os fundos da cabana. Peguei umas pedrinhas e joguei no telhado. O barulho ecoou lá dentro. Que foi isso? A Tânia perguntou com os olhos arregalados. Deve ser um galho que caiu, eu disse com a maior naturalidade. Mas a semente da insegurança já estava plantada. Comecei a minha campanha. Pequenas coisas, quase imperceptíveis. A comida que tínhamos era pouca. Um pacote de macarrão, umas latas de sardinha, um saco de pão de forma. Eu comecei a controlar. Escondi metade do pão. Quando o Vitor foi pegar, reclamou. Ué, já acabou? Eu olhei para Tânia e disse. Nossa, Tânia, você estava com bastante fome hoje de manhã, né? Ela me fuzilou com o olhar. Eu peguei 2 fatias, sua louca. Mas a dúvida já estava no ar. Eu usava o meu conhecimento da região contra eles. No dia seguinte, o Victor teve a brilhante ideia de andar para procurar ajuda. A estrada principal não pode ser tão longe. Eu me ofereci para ir junto. Eu conheço um atalho. Menti. Levei eles por uma trilha que eu sabia que dava em lugar nenhum. Um caminho circular que voltava para perto da cabana. Depois de 2 horas andando, eles estavam exaustos, sujos e frustrados. Esse seu atalho não serve para nada, o Victor gritou para mim. Eu só abaixei a cabeça e murmurei. Desculpa, achei que era por aqui. A tensão entre os dois só aumentava. Eu os ouvia sussurrando quando achavam que eu não estava escutando. Ela tá fazendo isso de propósito? A Tânia dizia. Claro que não, ela é burra demais para isso. É só inútil. Ele respondia. Burra. Inútil. Eles ainda me subestimavam.
E isso era ótimo. Eu falava coisas no ouvido de um que sabia que ia irritar o outro. Victor, a Tânia disse que se você entendesse um pouco de carro, a gente não estaria nessa situação. Depois ia até ela. Tânia, o Victor tá muito nervoso. Ele disse que a culpa disso tudo é sua, que insistiu para vir esse fim de semana. Eu estava tecendo uma teia de paranoia ao redor deles, usando as fraquezas e a desconfiança que eles já tinham um pelo outro. Eles não estavam mais lutando contra o isolamento. Estavam lutando um contra o outro. E eu estava no meio, quieta, assistindo a minha obra-prima tomar forma. A cabana estava se tornando uma panela de pressão, e eu estava com a mão na válvula, controlando a temperatura, pronta para o momento em que tudo iria explodir. O terceiro dia foi o dia em que a panela de pressão finalmente explodiu. A fome já estava batendo de verdade. Aquele pãozinho e as sardinhas tinham ido embora, e só restava o macarrão cru. A falta de nicotina estava deixando a Tânia com os nervos à flor da pele, e a impotência estava corroendo o ego do Victor. Eles já não se suportavam. O ar dentro da cabana era tão pesado que dava para cortar com uma faca. Eu senti que era a hora. Eu precisava de um gatilho final, a faísca que iniciaria o incêndio. E eu sabia exatamente qual seria. Esperei o Victor sair mais uma vez para olhar o motor, uma desculpa esfarrapada para ficar longe da Tânia. Fui até ela, que estava sentada na varanda, roendo as unhas. Sentei perto, mas não muito perto. Fiquei em silêncio por um tempo, apenas olhando para a mata. Então, com a voz mais inocente do mundo, eu disse: "Sabe, Tânia, eu ouvi vocês conversando outro dia." Ela se virou para mim na hora, defensiva. "Conversando o quê?" "Sobre mim." Eu continuei, sem olhar para ela. "O Victor disse que a culpa de estarmos presos aqui é sua, que você é que nem a outra, que você sempre estraga tudo." Usei a palavra outra de propósito. Eu não sabia se existia uma outra, mas no jogo da desconfiança, um detalhe vago é mais poderoso que uma acusação direta. Os olhos dela se estreitaram. "A outra? Que outra?" "Eu não sei. Ele só mencionou que você cometeu o mesmo erro que a... Acho que o nome era Carla." Bingo. O jeito que o rosto dela se contorceu me disse que Carla existia. Eu tinha acertado em cheio no escuro. Ela não disse nada. Apenas levantou e entrou na cabana, batendo a porta. Eu esperei. Poucos minutos depois, o Victor voltou, frustrado como sempre. Assim que ele entrou, a briga começou. Eu fiquei do lado de fora, sentada na escada, como se não quisesse me meter, mas eu ouvia cada palavra. A minha humilhação pública estava começando, e a plateia era só eu. "Quem é Carla, Victor?" ela gritou. A voz dele surpresa. "Carla? De onde você tirou isso? Não se faça de idiota. Você estava falando de mim pra essa daí, dizendo que a culpa é minha, que eu sou igual a Carla." "Eu nunca disse isso, você tá louca? Essa garota deve estar inventando." "Ah, então agora a culpa é dela? A coitadinha que você usou e queria jogar fora? É isso? Você acha que eu não sei o que você fez? Que eu não ajudei a planejar, seu imbecil?" A confissão, a confirmação, em voz alta, de tudo. Era mais satisfatório do que eu imaginei. A briga escalou para um nível que eu não podia prever. Eles começaram a jogar na cara um do outro não apenas o plano contra mim, mas anos de mentiras, traições e ressentimentos. Era sobre dinheiro, sobre outros casos, sobre a família dele que a odiava, sobre os amigos dela que ele desprezava. A cabana, que deveria ser o palco da minha humilhação, virou o tribunal particular deles. Eu ouvi a Tânia gritar que foi ela quem teve a ideia de me levar para um lugar isolado. "Para te dar uma lição, sua vagabunda sonsa!" Ela gritou, achando que eu não ouvia. E ouvi o Victor responder que ela só deu a ideia porque tinha ciúmes, porque sabia que ele gostava do jeito quietinho meu. Cada palavra era uma facada, mas uma facada neles mesmos. Eles estavam se destruindo, expondo a podridão um do outro sem qualquer filtro. O clímax foi um som de estalo, seguido de um choro alto da Tânia. Ele tinha batido nela. O grande homem tinha mostrado sua verdadeira força. Eu me levantei. Abri a porta devagar. A cena era patética. Ela, no chão, chorando. Ele, de pé, com a mão vermelha, ofegante. Os dois me olharam. O ódio nos olhos deles agora estava misturado com vergonha. A fachada tinha desmoronado completamente. Não havia mais predadores ali. Apenas 2 animais feridos, encurralados na jaula que eles mesmos construíram. Eu não disse uma palavra.
Apenas fechei a porta e os deixei lá dentro, se afogando na própria sujeira. O silêncio que se seguiu foi a minha vitória. A noite que se seguiu à grande briga foi de um silêncio pesado e mortal. Ninguém dormiu. Eu ouvia os soluços abafados dela e a respiração frustrada dele. Eles não conversaram mais. Estavam em cantos opostos da cabana, inimigos declarados. O sol nasceu e nada mudou. Eles estavam exaustos. Não só fisicamente, mas psicologicamente. A energia deles tinha se esgotado. Era a hora de dar o golpe final. A hora da revelação. Eu saí do quarto. Eles me olharam com olhos vazios, derrotados. Fui até a cozinha. Peguei o saco de farinha e o coloquei sobre a mesa. Enfiei a mão dentro e tirei o primeiro celular. Joguei na mesa. O barulho do plástico batendo na madeira fez os dois pularem. Tirei o segundo, branco de farinha, e joguei ao lado do primeiro. A Tânia olhou para os celulares, depois para mim. A compreensão começou a surgir no rosto dela, lenta e aterrorizante. O Victor ainda parecia não entender. Então, enfiei a mão no bolso do meu casaco, o mesmo casaco que usei todos aqueles dias, e tirei de lá o distribuidor, pequeno, sujo de graxa. Coloquei-o sobre a mesa, ao lado dos celulares. O quebra-cabeça se montou na cabeça deles naquele exato instante. Foi como ver um filme em câmera lenta. Os olhos do Victor se arregalaram. A boca da Tânia se abriu, mas nenhum som saiu. Todo o cansaço, a fome, o medo, a paranoia. Tudo se conectou, e a verdade atingiu eles como um soco no estômago. Não foi azar. Não foi o carro velho. Não foi um ladrão. Fui eu. O tempo todo. A garota burra. A inútil. A vítima. Eu tinha sido a maestrina daquele inferno particular. Eu vi a admiração se misturar com o pânico nos olhos da Tânia. E vi o mais puro e primitivo medo nos olhos do Victor. O medo de alguém que percebe que subestimou o inimigo de forma catastrófica. O medo de quem percebe que a presa, na verdade, sempre foi o caçador. Eu me aproximei dele, que recuou um passo. Cheguei perto do ouvido dele e sussurrei, com a mesma voz calma que ele usou comigo antes de tudo. Sabe qual é a diferença entre a sua armadilha e a minha, Victor? A sua precisava que eu fosse fraca. A minha só precisava que você fosse exatamente quem você é. Um homem previsível e arrogante. Me afastei. Olhei para os dois, quebrados e patéticos no meio daquela cabana. A queda deles não foi o tapa. Não foi a briga. Foi aquele momento. Aquele instante de clareza em que eles perceberam que nunca tiveram o controle. Foram marionetes nas minhas mãos desde o segundo em que brindaram a minha humilhação. Eu não precisava gritar. Não precisava me vingar fisicamente. A minha vingança foi vê-los se desconstruindo, peça por peça, até não sobrar nada além da verdade feia e nua de quem eles eram. Peguei minha mochila, que já estava pronta. Não tinha quase nada dentro. Eu não precisava de nada dali. Dei as costas para eles e caminhei em direção à porta. O silêncio deles era o meu aplauso final. A ruína deles não seria financeira ou profissional. Pelo menos não por minhas mãos. Seria a ruína da alma. Eles teriam que viver para sempre com a imagem um do outro se desfazendo, e com a lembrança da mulher que eles tentaram quebrar, e que, no fim, os ensinou o verdadeiro significado da palavra isolamento. Abri a porta da cabana, e a luz do sol da manhã quase me cegou. Era como se eu estivesse saindo de um túmulo e voltando a viver. O ar lá fora era limpo, fresco. Respirei fundo, enchendo meus pulmões com aquela liberdade. Eu não olhei para trás. Não precisava. Eu sabia exatamente o que veria. 2 fantasmas paralisados no meio da sala, cercados pelos destroços do próprio plano. A imagem deles, pequenos e derrotados, ficaria gravada na minha mente para sempre como um troféu silencioso. Comecei a caminhar. Fui até o carro, abri o capô e, com uma calma que eu não sabia que possuía, coloquei o distribuidor de volta no lugar. Conectei os cabos, um por um. Era como fechar um caixão. Fechei o capô com um baque seco e definitivo. O carro agora funcionava. Os celulares estavam na mesa. A porta da jaula estava aberta. Mas eu sabia que eles não sairiam dali tão cedo. Eles estavam mais presos agora, um com o outro, do que quando estavam fisicamente isolados. A minha vingança não terminou quando eu saí da cabana. A minha vingança era a vida que eles teriam a partir daquele momento. Cada vez que olhassem um para o outro,
Eles se lembrariam daquela briga, das verdades cruéis que disseram, da humilhação. Cada vez que o celular de um tocasse, eles sentiriam um arrepio. Cada vez que passassem por uma estrada de terra, a lembrança daquela cabana voltaria para assombrá-los. Eu os condenei a viverem para sempre com a pior companhia possível, eles mesmos. Eu não fui embora a pé, como uma fugitiva. Eu caminhei pela estrada de terra, com a postura de quem é dona do lugar. A floresta, que tinha sido cúmplice do meu sofrimento, agora era minha aliada. Os sons dos pássaros não eram mais assustadores. Eram uma canção de vitória. O vento nas árvores era um sussurro de aprovação. Eu não sentia ódio, não sentia raiva. O que eu sentia era paz. Uma paz fria, dura, conquistada a um preço altíssimo. A Eva que amava o Victor, a Eva ingênua e sonhadora, essa morreu naquela cabana. E eu não a queria de volta. A mulher que saiu de lá era diferente. Era mais forte, mais dura, talvez um pouco mais quebrada em alguns lugares. Mas os pedaços foram colados com um cimento mais resistente. Eu não precisava vê-los irem embora. Não precisava saber o que aconteceu depois. A história deles, para mim, acabou ali. O meu epílogo era aquele caminho, aquela estrada me levando de volta para a minha vida. Não uma vida nova, mas a minha vida, retomada, agora sob os meus termos. O patético estado final deles era a ruína de suas mentiras. O meu novo status era essa tranquilidade de saber que a justiça, às vezes, não vem da lei ou do karma. Às vezes a justiça é algo que você mesma constrói, com paciência, inteligência e um profundo conhecimento do terreno do inimigo. E a sensação de justiça completa e catártica não era de alegria, era de silêncio. Um silêncio finalmente em paz. Eu andei por uns 20 minutos até o sinal do celular voltar. O meu, que estava na minha mochila o tempo todo. A primeira pessoa para quem eu liguei não foi a polícia. Foi para minha melhor amiga. E a primeira coisa que eu disse foi: estou bem. E pela primeira vez em muito tempo, não era mentira. A história que eu contei para vocês, ela não é um conto de fadas sobre uma princesa que foi salva. É a história de uma mulher comum, que podia ser sua vizinha, sua colega de trabalho. Podia ser você. Uma mulher que foi levada ao limite e descobriu que o limite era muito mais longe do que ela imaginava. Eles acharam que podiam me quebrar em um lugar isolado, no escuro, onde ninguém ouviria meus gritos. Mas eles se esqueceram de uma coisa fundamental. Em todo lugar isolado, em toda escuridão, sempre tem um predador maior. E naquela semana, o predador era eu. Eu sei que muita gente pode julgar. Vão dizer que eu deveria ter fugido, que eu deveria ter chamado a polícia, que a vingança não leva a nada. E talvez essas pessoas tenham razão. Mas elas não estavam na minha pele. Elas não sentiram o chão sumir sob seus pés. Às vezes, a única forma de recuperar o poder que te roubaram é tomá-lo de volta com as próprias mãos. Não com violência, não com gritos, mas com inteligência, fazendo o caçador cair na própria armadilha. Agora eu jogo a pergunta para vocês. A pergunta que eu me fiz 1000 vezes naquela cabana. No meu lugar, com o meu conhecimento, com a minha dor, o que você faria? Você fugiria? Você gritaria? Ou você também fecharia a porta e começaria a jogar? Não existe resposta certa ou errada. Existe a sua verdade. Deixa a sua história, ou a sua opinião, aqui nos comentários. Vamos conversar sobre isso. Porque a força que a gente descobre nesses momentos, ela não pode ser guardada. Ela precisa ser dividida. Compartilhe este vídeo, não por mim, mas por todas as mulheres que já se sentiram presas e precisaram encontrar a própria chave para sair da jaula. Obrigada por me ouvirem. Se cuidem.